volta no Conectados aqui na sua Universitária FM e, claro, falando de cultura, que é o que a gente gosta, um dos pilares aqui da Universitária FM da 107,5 e, claro, trazendo novidade na programação. Estou aqui com Paulo Eduardo, Kátia Lou. Boa tarde, bem-vindos ao Conectados. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Esse encontro é para te contar que tem novidade na grade. Estreia amanhã, 8 da noite, o Observatório da Cultura. Falando de muita, claro, cultura, gente que traz no seu DNA a produção cultural, que respira esse conteúdo, né, gente? Então eu acredito que iremos explorar bastante. E eu começo perguntando, Kátia, observatório, esse olhar mais perto, mais detalhado na cultura. O que se me diz? O porquê da escolha do nome e o que vem por aí? Esse é um projeto da Balaio do Cerrado Produtora. O Observatório da Cultura é justamente... O nome já diz tudo, é para a gente observar, entender, compreender, ampliar o nosso olhar, né? O Observatório do Céu, por exemplo, é aquele que deixa a gente ver todas as estrelas. Então, o Observatório tem esse olhar de dar voz, dar espaço, dar ouvido, principalmente, para todos os fazedores de cultura. Os que estão no palco, os que estão fora do palco, os que movimentam economicamente, os que criam arte, os que se beneficiam de arte, né? O Observatório da Cultura vem nesse sentido de ampliar o nosso olhar para a cultura como um pilar da nossa sociedade, como algo que se faz presente, que se faz construtivo e que desenvolve a nossa sociedade, né? Bacana. Pessoal, você que está chegando agora na Universitária FM, estamos falando de cultura, de um programa novo que estreia amanhã, sexta-feira, 8 da noite, que é o Observatório da Cultura. Paulo, qual a curadoria dos temas? Como vocês passam essa peneira, esse observar no cenário cultural? Como vocês escolhem os temas? O nome do programa já fala muito sobre o que é. A gente está observando o que é cultura. E a gente está aí num período, né, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, muita polarização, cultura foi pro centro do debate, né? É uma guerra cultural mais do que nunca. E a gente para de prestar atenção que cultura não é o teatro, a pintura, o balé. Isso é cultura, como a gente coloca ali no foco do poder público para poder colocar numa caixa, né, para atender como recurso. Mas cultura é tudo que a gente faz. É a forma como a gente constrói, é a forma como a gente se relaciona, como que a gente insere tecnologia no meio da nossa vida. E aí a nossa curadoria foi de quê? Quem que vai para essa mesa do programa Observatório da Cultura? Quem está pensando como fazer? Quem está trazendo formas novas de fazer? Então nós tivemos curador de museu na nossa mesa, tivemos futurista, tivemos também artista, né? Não pode faltar artista quando eu falo de cultura. Tivemos gente do circo, gente que teve a história formada no circo, que foi para o teatro, para a televisão. Esse olhar é bem amplo, né? Bem amplo. Exatamente, para poder fazer toda essa conexão de como que uma coisa conecta com a outra. Porque a gente está aqui falando de cultura, e como a gente já acostumou que cultura as artes. É o final, né? Exatamente. Entende-se que é o final ali, mas o que vem antes, né? Aquilo ali é a cereja do bolo, né? É o melhor que nós produzimos de cultura. Mas a gente está produzindo cultura o tempo todo. E isso faz muito peso nas decisões que a gente toma, nos votos que a gente dá, na forma que a gente constrói nossas relações. É uma questão educacional, né, Kátia? Totalmente, educacional e política, no sentido de a gente exercer o nosso direito de participar da nossa sociedade, porque a cultura é o nosso jeito de ser. Todos nós estamos fazendo a nossa cultura, todos nós. A gente tem as pessoas que trabalham com arte e que tem toda uma movimentação dentro da nossa sociedade, que inclusive é econômica e que precisa ser sabida, porque é importante que a gente saiba que a produção de arte, a produção da cultura é uma produção rentável, ecologicamente limpa na maioria das vezes, então assim, e que beneficia uma grande parte do público que não tem acesso a uma série de questões sociais, né, que estão postas. Então assim, fazer, né, cultura é realmente algo que é um posicionamento, e a gente precisa saber, então, como que é, porque tem gente que está interessado em se posicionar. E um posicionamento sem ser político, né, sem polarização. Isso, sem partidarismo, é o entender da né? importância da cultura. Exato. E o que vai e volta também. Muitas vezes a gente discute a arte só pelo entretenimento, pela contemplação. A gente não pensa muito como que o teatro, por exemplo,
que é a arte da Kátia aqui. Como que o teatro, por exemplo, pode nos ajudar no recursos humanos, nos relacionamentos, na melhora das relações pessoais com a desinibição das pessoas? Então, o teatro não só me dá uma peça para eu contemplar, para eu me divertir num período ali de 2 horas, numa noite de sábado. Ele pode me colocar com conexão com várias outras áreas de ciência. A tecnologia, como é que a tecnologia entrou na nossa arte cênica? A gente levou a arte cênica para a televisão, agora no celular. A gente tem quantos produtores de arte cênica de 2, 3 minutos? A gente não imaginava isso há 40 anos. Lá no primórdio, quando a internet começa a popularizar, a gente teve as intervenções rápidas, né? Para dar tempo de filmar. Sim. Ele era uma câmera. Agora não, agora eu faço no celular. Isso tudo foi tecnologia que juntou com uma forma de fazer cultura e virou um outro produto também. Bacana, você que está chegando agora na Universitária FM 107,5, estamos falando de cultura, Observatório da Cultura, estreia amanhã, 8 da noite aqui no 107,5, estou com o Paulo Eduardo, com a Kátia Low, esse programa que promete abrir a mente, né? Engraçado, você falou de ir ao teatro, Paulo, é o seguinte, os atores às vezes quando eles terminam a peça, eles deixam esse recado lá. E vem bem de encontro ao que você disse. Espero que vocês saiam daqui com a outra visão, pensando diferente. E é isso, né? Você vê, foi até lá, consumiu a cereja do bolo, mas o cara vai pensando como é que foi aquela construção e o que aquilo pode acrescentar na vida dele. Esse olhar diferente e nas diversas formas de cultura, não só nas artes cênicas. Principalmente, né? Porque a gente vai compreendendo assim, o teatro é muito gregário, né? O teatro é um lugar de fazer junto. Né? E ele traz, nesse sentido, um olhar sobre a própria sociedade, como eu me disponho a estar, né? Socialmente falando. E, nesse sentido, a cultura também tem essa mesma potência, porque todos nós, né, como eu disse, estamos fazendo cultura. E quando eu compreendo qual é o meu lugar, qual é o meu papel e como eu posso até contribuir nesse sentido, eu posso dizer que está fazendo cultura a pessoa física que resolve dar uma porcentagem, né, do seu imposto, do que ela vai pagar no imposto de renda para um projeto de incentivo à cultura, por exemplo. Né? Não são só, no caso, por exemplo, de financiamento, não são só grandes patrocinadores, mas a pessoa física pode colaborar neste sentido, em ver o desenvolvimento cultural. Nós temos vários exemplos de como a cultura resgata pessoas em situações precárias, né, de desenvolvimento, de educação, de saúde, de situações onde que a dignidade humana às vezes está sendo atacada e que a cultura consegue resgatar, né? E a gente sabe que a cultura, ela pode entrar em todos os lugares, né? Neste sentido que você falou, não é político por não ser partidário a cultura, e por conta disso mesmo ela tem acesso a todas as instâncias humanas, onde nós temos cultura, onde tem gente, tem cultura. Bacana demais. A equipe de vocês é grande, mas eu sei que existe uma logística de pensar o tema, quem vai falar sobre, ir até lá, agendar, como que é feito, por exemplo, esse cronograma, até que o programa fique pronto, até mesmo para o ouvinte saber como que é produzido esse conteúdo que começa amanhã aqui na Universitária. Muitos deles produzidos em forma de guerrilha mesmo. A gente está sabendo do evento. Corre lá, desceu do palco, dá para atender a gente ali. Vocês vão notar que o nosso cenário, ao contrário de os podcasts normais, né, que tem ali um cenário, uma mesinha, igual essa aqui do rádio, né, que virou um clichê do formato podcast. Sim. A nossa não. Vocês vão ver que vai ter hora que a gente está no casarão século XVII, lá em Paracatu. A gente estava lá, a gente queria falar sobre o futuro do trabalho. O palestrante estava lá no evento, nós fomos para lá com o celular. Terminou a palestra, levamos para um casarão lá e fizemos numa mesa de 20 centímetros de espessura, que não existe mais essa árvore. Não. Né? Essa era a nossa mesa de podcast. Então, a própria mesa já era arte. Já era arte. Exatamente. Então a gente já viajou, aqui em Uberlândia mesmo, no espaço de um teatro que estava sem atividade naquele momento. Tudo escuro ali, só iluminado. O entrevistado, foi ali que a gente estava entrevistando, porque era ali que ele estava trabalhando naquele horário e a gente conseguiu tirar as informações, fazer a entrevista interessante ali. Muito bacana, Kátia. E a gente foi até a casa de uma pessoa, né? Que tem o Flávio que foi na casa dele. Exatamente.
Então, assim, o cenário na verdade, é muito bacana pensar sobre isso, né? Que a cultura é muito viva, então a gente não tem um cenário fixo para fazer isso, porque a gente está pulsando com o acontecimento real, né? Até mesmo eu acho que cada locação, vamos dizer assim, traz muito do DNA do entrevistado, né? Que é a questão da casa ou do trabalho dele. E também para a gente brincar e trazer isso na discussão, que é o quê? A gente acostumou com podcast, a pandemia popularizou muito o podcast, mas já veio com uma tecnologia, um formato, tudo mais. Essa mesma estética do podcast, a gente faz com mobiliário num casarão do século XVII. Então a gente faz na casa, no fundo ali no barracão do ateliê do cenógrafo. A gente monta ali e a gente vê que a gente pega um item, coloca ali no canto, dá uma perspectiva, coloca outro ali, e a gente olhava um pro outro, nossa, minha camisa está confundindo com o fundo ali, vamos ali trocar de cor de camisa. A gente troca, ou seja, tá tudo ali. O podcast é muito bacana porque veio numa necessidade da pandemia, a gente acelerou, e todo mundo foi replicando um formato. Sim. E não era o formato necessariamente do microfone, da mesa com a tela de televisão. É o ambiente ali mais informal, a forma de bater o papo. Essa que é a cultura do podcast. Não é necessariamente aqueles equipamentos. E isso a gente replica em vários lugares que a gente foi. E isso permite que o observatório, a gente está aqui, o assunto surgiu, tem 2 celulares, 3 aí, a gente monta o podcast, ele acontece. Muito bacana, estamos falando do Observatório da Cultura, que começa amanhã, estreia amanhã, sexta, 8 da noite aqui no Universitário FM. E eu pergunto a vocês, qual o primeiro episódio? Qual aquele tema que foi escolhido, gente? Vamos falar sobre o futuro do trabalho, com a futurista Lala da Henselin, ela que foi atriz global e hoje ela se dedica a analisar o que vem por aí. Ela é a futurista mais conceituada do Brasil, inclusive em eventos no exterior, muito demandada por eventos executivos. Por quê? Ela está pensando como que as coisas vão nos afetar lá na frente. E esse primeiro tema é sobre o futuro do trabalho. Como que a internet, as redes sociais, as novas profissões e aquilo que nós chamamos de velhas profissões, o grande espaço que elas têm e que estão valorizando. Dá um exemplo para você, né? A gente... ser costureiro é coisa da vovó, né? Sim. Mas trabalhar com moda, né? É só o verbete ali que muda, né? E aí a gente tem aí um mercado todo à disposição, que você precisa de criatividade, você precisa de técnica, e que está aberto, mas que exige a gente ter uma técnica que era da época da vovó, né? E que tem cultura. Muita construção de cultura, porque foram milênios onde nós... no caso da costura, né? A tecelagem, a forma de fazer, a moda. Então isso tudo está carregadíssimo de cultura. E é tão importante para nós, né, trabalhadores da cultura, pensar nesse processo contínuo de transformação que a gente se encontra, né? Se a gente for olhar para o teatro, por exemplo, inicialmente a luz do teatro era feita à luz de velas, né? E hoje a gente tem equipamentos... ultra geração para iluminar. Então, assim, é importante a gente estar atento ao que vem por aí, né? Pra gente se preparar, se adequar, transformar isso em questões positivas para todos, né? E a gente fala da vela, recentemente o Uberlândia teve um grande evento musical à luz de vela. Sim. Então, assim, as coisas vão e voltam e a gente vai, às vezes, deixando isso como, nossa, isso é antiquado, isso não usa mais. E daqui a pouco a gente não tem quem fabrica vela. Para fazer o espetáculo de vela. Quem conhece essa técnica? Isso tem futuro. Como que a gente dá valor a isso no futuro? Se nós não pensarmos isso, a gente perde as coisas. Então a Lala, a primeira entrevistada nossa, reflete muito sobre isso. Sobre quais conhecimentos que a gente tem que buscar, o que a IA vai nos dar e nos tirar também. Esse pensar é muito interessante e vai ser esse viés e outros que o Observatório da Cultura, a partir dessa sexta, aqui na Universitária FM, vai abordar. Meninos, muito obrigado. Falei com Kátia Lou, Paulo Eduardo Vieira. Gente...
aquele convite aqui no Conectados para amanhã, 8 da noite. Bom, então se estamos conectados, a gente está conectado aqui também com vocês, olhando para a cultura como um lugar de expressão, um lugar de conhecimento, de expansão, e onde você pode ver aqui na Rádio Universitária e também na TV Universitária o que a gente preparou para você. Na TV Universitária, sempre às segundas-feiras, às 8 horas. Então, tem horário alternativo aqui também. Você não vai perder nada. Gente, muito obrigado. Sucesso para todos nós. Obrigadadinha a você. E a gente segue conectados. Vamos de música.